Muito bem. Seja bem-vindo ao nosso encontro, onde juntos vamos dar continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões. Eu me chamo Armando, sou espiritualista. Se for a primeira vez que você está me vendo, eu sugiro que procure outros temas que já disponibilizamos no YouTube, para que juntos possamos dar continuidade ao que estamos falando, ao que estamos apresentando, ao que estamos dividindo e compartilhando com você essas informações. Então, eu sugiro que busque lá no YouTube outros temas que apresentamos, que eles estão dando continuidade para formar um raciocínio coerente dentro daquilo que estamos apresentando. Eu faço parte de um grupo de estudo, eu coordeno, dirijo um grupo de estudos, e nós nos reunimos 2 vezes por semana, um dia para estudar espiritualidade, e um outro dia nós praticamos. É um grupo de médios, doutrinadores, e que nós vamos atender os mais necessitados. Então, prestamos uma assistência espiritual, com o objetivo sempre de ajudar, de socorrer e também de aprender, porque tudo é aprendizado. E hoje nós estamos já falando de um tema que dividimos em várias partes, a questão da obsessão. Comecei a falar da obsessão clássica, apresentada pelo nosso querido Allan Kardec. Ele vai falando da obsessão simples, da fascinação, da subjugação, lá no século XIX. E de lá para cá, os trabalhadores das sombras se organizaram e criaram toda uma estrutura, que a gente chama de estrutura trevosa, realizando uma política contrária ao Cristo, a Jesus, o nosso mestre, médico e modelo maior. E nós hoje vamos falar da ação obsessiva, onde nós já refletimos, né, sobre as características da obsessão complexa. Agora, hoje vamos falar um pouco sobre a obsessão eletrônica, a indução espiritual, simbiose, parasitismo e vampirismo. São tipos de ação obsessiva muito comum, principalmente no mundo de hoje, é muito comum encontrarmos esses tipos de ação obsessiva. Os trabalhos de assistência espiritual é comum encontrarmos essas situações. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, estou apenas dividindo com você o pouco que aprendemos ao longo dos nossos estudos. Eu sugiro que não acredite em tudo que eu falo, mas também não jogue no lixo, não dispense. Vá buscar outras fontes, tem muita gente boa falando das mesmas coisas de forma gratuita na internet, no YouTube. Também tem muitas outras pessoas falando de forma que eu entendo, de forma distorcida, né? De forma diferente, mas tudo contribui para o nosso crescimento. Cabe a cada um de nós filtrar, analisar, desenvolver o discernimento e ver quem está ali mais coerente com a realidade. Daí a importância dos estudos, das pesquisas, vendo um, ouvindo outro, lendo em obras, participando de grupos, para que assim possa ir agregando conhecimentos espirituais e realizando o crescimento necessário, expandindo a consciência e se alinhando com a proposta maior que o Criador tem para com todos nós. Obsessão eletrônica, quando os chips e a nanotecnologia são instrumentos da obsessão.
Então, quando encontramos um caso, um processo obsessivo, e nele encontramos os implantes, encontramos a nanotecnologia ali, né, no processo, é catalogada como obsessão eletrônica. São implantados esses chips, né, são implantados a partir do duplo etérico e nos demais corpos sutis, pelos trabalhadores que atuam fazendo um trabalho contrário ao amor e à proposta de Jesus. Nós chamamos as forças das trevas. Eles aprenderam, né, a construir, a confeccionar esses aparelhos e a implantá-los a partir do duplo etérico, no corpo astral, no mental inferior, no mental superior, nas estruturas energéticas do indivíduo. Eles fazem esses implantes provocando sofrimentos. Através desses implantes, esses implantes vão permitir um monitoramento à distância, a partir dos laboratórios no submundo astral, além de uma ação contínua e persistente no equilíbrio energético e físico do obsediado. Uma vez que eles implantam esses chips na pessoa, eles podem monitorar à distância a ação desses instrumentos no indivíduo. Então, nós chamamos isso de obsessão eletrônica. Vejam só, isso foi uma descoberta feita a partir dos estudos e das investigações dos espiritualistas mais modernos. Na época do Allan Kardec, não vamos encontrar em toda a sua literatura esse tipo de obsessão eletrônica. Ela vem... Se ela existia, provavelmente não existia, porque naquela época a própria tecnologia não havia tanto avanço assim. Foi mais no século XX, né, que essa tecnologia avançou e os trabalhadores das sombras certamente desenvolveram técnicas e maneiras e métodos para ampliar sua capacidade de perturbar, de espalhar sofrimentos. E quando encontramos isso, esses chips, nós chamamos isso de uma obsessão eletrônica. Tem também a indução espiritual, que é um outro tipo de ação obsessiva. Ela é feita de desencarnado para encarnado, sem premeditação, planejamento ou maldade. O espírito, o desencarnado, ele é atraído para uma pessoa, encontrando-se enfermo ou em sofrimento, transmite a esta pessoa suas angústias e suas dores. E é bom lembrar que em torno de nós, na dimensão astral, há muitos espíritos, há muitos desencarnados em sofrimentos. Às vezes nós chegamos a dizer que esse mundo aqui é o mundo do sofrimento, a dimensão que vivemos, mas a dimensão do astral encontra-se muitos seres humanos em sofrimentos e da dor. E muitos desses seres em sofrimento se aproximam ou é atraído para junto de um encarnado e passa para o encarnado as suas dores, suas angústias, seus sofrimentos. Os sensitivos, os médios, né, aqueles que têm mediunidade sem controle, é comum estarem esgotados, angustiados ou se queixando de profundo mal-estar. E por, às vezes, não estudar, ou se recusa a se integrar a um grupo de trabalho, ou não se esforça para ter um domínio sobre a sua sensibilidade mediúnica, acaba sendo sugado, né, por esses ou por outros espíritos que, a se aproximar do médio, acaba sugando as suas energias. Por ressonância vibratória, o desencarnado recebe certo alívio, mas vai causar no encarnado mal-estar, de que se queixa. O desencarnado, doente, enfermo, se aproxima do encarnado, que tem uma sensibilidade maior. O desencarnado se sente um certo conforto porque
o encarnado absorve as suas angústias, suas aflições, suas dores. Se o encarnado faz parte de grupo de trabalho, certamente essas entidades são atendidas, muitas vezes através do próprio médium. Mas quando o médium se recusa a trabalhar, a servir, a ajudar, a socorrer esses irmãos, ou quando a sua mediunidade não tem um controle, claro, se ele não faz parte de um trabalho, de grupo, se não estuda, se ignora essa sensibilidade, certamente ela vai ser utilizada de forma equivocada e trazendo para o médium, ou quem tem essa sensibilidade, sofrimentos vários. Daí, né, as recomendações. Se tem uma sensibilidade, se tem mediunidade, é bom, não é por acaso, né, que vem já com esse instrumento. Não é por acaso que temos sensibilidade, que temos mediunidade. Se temos, precisamos utilizá-lo, precisamos colocar a serviço do bem, precisamos buscar estudos, nos unir a um grupo, nos agregar a um grupo que também tenha essa condição, esse desejo de estar buscando conhecimentos, para poder usar essa mediunidade com sabedoria, com equilíbrio, e socorrendo de forma cristã, de acordo com os objetivos para o qual a mediunidade foi criada, né? Alguns hábitos que os atraem, alguns hábitos que podem atrair os espíritos mais desequilibrados, os espíritos enfermos, que pululam em torno de nós, embora invisível, mas que estão na dimensão do astral, se aproximando dos encarnados em mais diversas situações. Uma cervejinha na padaria ou no boteco. É um hábito que certamente vai atrair espírito em desequilíbrio. Um cigarro a mais, um passeio no motel. Então, os vícios, de um modo geral, acabam atraindo esses espíritos enfermos. O cigarro, com todo respeito a quem faz uso do tabagismo, é uma maneira de estar atraindo, né, aqueles que têm esse vício e, consequentemente, provocando desconforto. O motel é um local onde está infestado de bactérias, de larvas astralinas, de fortes pensamentos negativos. E frequentar esses ambientes certamente não vai provocar aqueles que lá frequentam equilíbrio e paz. É um ambiente, de fato, que neles adentram, atrair entidades que frequentam esses ambientes. Defender ardorosamente o time de futebol é um outro hábito. Defender time de futebol, defender opinião própria, ficar discutindo sem uma lógica, sem uma coerência, discutindo o time de futebol, discutindo política, né, tendo aqueles comportamentos duros, rígidos, né, ofensivos. Isso é um hábito que atrai seres que vibram nessa faixa e certamente vai provocar perturbações naquele que já está perturbado, é claro. Manifestação violenta da própria opinião pessoal, etc., são hábitos que atraem espíritos enfermos, que certamente vai provocar desconforto, vai trazer ainda mais problemas para quem assim se comporta. A indução espiritual, embora aparente certa simplicidade, pode evoluir, ocasionando repercussões mentais graves, até mesmo uma subjugação. Então, a indução espiritual pode, a princípio, não apresentar grandes problemas. Mas, com o tempo, ela pode evoluir. E pode, sim, criar grandes dificuldades para o encarnado.
vários casos já vimos de espíritos, ao estar próximo do encarnado, provocar nesse encarnado doenças que o desencarnado tinha quando no corpo físico. Então, pessoas que estavam sofrendo uma doença durante muito tempo, indo em médico, fazendo uma bateria de exames, e nada se encontrava no corpo físico. O doente apresentava a doença, era feito os exames e nada se encontrava. E quando atendido, a gente percebeu que ao lado tinha uma entidade que morreu, que desencarnou, né, com aqueles sintomas que o encarnado está hoje sentindo. Ao tratar do desencarnado, claro que o encarnado sente um alívio. Olha que quadro chocante, não é? Aí se divertindo, segundo as definições convencional nossa, estão curtindo a vida, não é assim que a gente fala? Não, eles estão destruindo a vida, não é assim? Estão destruindo, tá lá, todo mundo bebendo, fumando, muito tranquilo, mas na verdade ele está destruindo. Olha só a companhia, né, que está ao lado do amigo aí, muito tranquilo, muito distraído, nem um pouco preocupado com a companhia invisível que está ao seu lado. O outro aí muito tranquilo, no boteco, né, muito distraído, nem sequer fazendo ideia da companhia e do amigo que tem ao seu lado. Assim é a vida. Muito bem. Temos também aqui a questão da simbiose. A simbiose é a associação harmônica com benefício recíprocos. Simbiose espiritual é uma associação harmônica com benefícios recíprocos. Existe simbiose entre espíritos, a simbiose existe entre os espíritos, né, que é entre encarnados e desencarnados. Então, há muito esse tipo, essa ação obsessiva. Há médios que nem suspeitam, mas pode ter espíritos inferiores que os parasitam ou fazem simbiose com eles. Então, muitos médios que trabalham com a mediunidade, que já atuam há algum tempo com a mediunidade, até fazendo parte de grupo, muitos nem suspeitam, mas seus mentores podem estar ali fazendo simbiose com esses médios. É muito comum quando o médio, tudo que vai fazer, pede ajuda para o mentor. Isso é uma atitude não aconselhável. A gente vê tudo que o médio vai fazer, toda atitude, até para mudar a mesa do local, para trocar de cadeira, para tirar alguém do grupo, vai lá pedir conselho para o mentor. Tudo que vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma escolha, enfim, e vai ali, né, tendo um comportamento, um hábito de estar pedindo orientação para mentor. Olha, até onde a gente sabe, o mentor que se preza, um mentor que trabalha na luz, não ficam se intrometendo nas picuinhas da nossa vida. Cabe a nós fazer nossas escolhas, tomar nossas decisões, claro, com equilíbrio, com lógica, com raciocínio, com coerência. Podemos orar pedindo a Deus as suas bênçãos, podemos pedir a iluminação, e a ajuda dos mentores normalmente vem de forma muito oculta. A ajuda que os mentores nos dão em alguns momentos da nossa vida é uma ajuda oculta, bem silenciosa. Não é dizendo que faça isso ou faça aquilo. Ela vem por meio de intuição, de inspiração, de forma bem sutil, que a gente possa ser livre para fazer as nossas próprias escolhas, não ficar usando como muleta esse hábito, né? Estar a todo instante pedindo aos mentores que digam o que nós temos que fazer. Então, isso é um processo simbiótico, isso a gente vê muito em simbiose, onde o espírito que assim atua,
denominando-se como mentor, muitas das vezes está ocorrendo uma simbiose. Ele está, de alguma forma, sendo beneficiado e, em troca, vai auxiliando o seu médio de forma onde há uma troca energética entre ambos. Isso não é bom porque o médio não cresce. Ele fica ali usando esse hábito, usando essa muleta, ele não se desenvolve. E o espírito, normalmente, também não está ali muito disposto a contribuir com esse crescimento. Eu já vi alguns casos em que o mentor do médio chegou a aconselhá-lo a abandonar os estudos, que ele, o mentor, transmitiria todo o conhecimento que o médio precisava. Olha o perigo. O mentor chegar a dizer para o médio abandonar os estudos, que ele, mentor, transmitiria os conhecimentos que o médio necessita. Esse é um perigo, não é? Isso por si só já é um sinal negativo. E esse médio, ou esses médios, era mais de um, acabaram se afastando do grupo de estudo e se isolando, e por si só formaram outros grupos, e que Deus os abençoe e ilumine. Então é preciso tomar cuidado com isso. Temos que ser livres para fazer nossas escolhas. Temos que buscar os conhecimentos necessários em livros, em obras, ou com pessoas que têm mais conhecimento do que nós. O que não devemos fazer é ficar dependendo de mentor para tomar essa ou aquela decisão. Decisões, às vezes, pequenas, como mudar a mesa de um local, como trocar uma lâmpada, como afastar um ou outro trabalhador. Isso é perigoso, quando o mentor se intromete nessas pequenas coisas. Tá? E aí é interessante que esses mentores ainda usam nomes famosos, tá? Eu cheguei a pensar, meu Deus, mas será que não tem o que fazer esse mentor, né? Mas que Deus o abençoe e o ilumine. Parasitismo é a viciação do parasita. O fenômeno não se apoia nas leis naturais, tá bom? Esse fenômeno, o parasitismo, não tem apoio nas leis naturais. As leis naturais diz que devemos cooperar um com o outro. Sim, a cooperação faz parte da lei de Deus, não como simbiose. Não como simbiose, onde há uma dependência. Não é para que ocorra dependência, é para que haja uma cooperação livre e espontânea, um ajudando, cooperando com o crescimento do outro. Então, o desencarnado pode e deve cooperar com o encarnado. E o encarnado, por sua vez, também deve e pode cooperar com o desencarnado, desde que não haja uma dependência, desde que não funcione como muletas psicológicas. Isso é cooperar. No parasitismo, é uma viciação do parasita. O parasita é viciado. Este fenômeno não se apoia, não tem apoio nas leis do Criador. O hospedeiro, por sua vez, sofre as consequências do parasitismo em graus variáveis, podendo até ir a óbito. Dependendo da atuação, do grau de atuação do parasita, o hospedeiro pode chegar até a morrer. Há casos em que o parasita não tem consciência do que faz. São enfermos em dolorosas situações. Então, existem os parasitas, por exemplo, o ovoide. O ovoide é um parasita, tá, que não tem consciência do que está fazendo. Então, quando o ser se transforma num ovoide, esse ovoide não tem, ele perde a consciência. Não tem discernimento. Ele nem sabe, nem reconhece a sua própria existência. Então, ele pode sugar energias do outro sem sequer ter consciência. Há parasitas que são colocados por obsessores, são as chamadas obsessões complexas. Então, os ovoides, via de regra, são colocados, encarnados pelos obsessores. São parasitas, né, os ovoides, que são colocados encarnados por obsessores, por espíritos treinados, que sabem o que estão fazendo. O tratamento consiste na separação do parasita do hospedeiro. Então, quando se trata de um ovoide,
e que vai tratar na reunião de assistência espiritual. Então, o tratamento vai consistir na separação, na retirada desse ovoide e no tratamento dele. Quando encontra-se espírito já um processo muito intenso e realizando o parasitismo de propósito, então tem que tomar muito cuidado. Encontramos em muitas obras, eu não me lembro agora na qual das obras do André Luiz, em que existe um caso em que o parasita, o espírito parasita, o seu grau de atuação era tão grande que não era possível separá-lo de imediato do hospedeiro, da pessoa. Então, foi preciso fazer um desligamento, primeiro conscientizar o espírito da situação que ele estava realizando, conscientizá-lo de que, né, essa atuação era ruim para ambos, tanto para o encarnado quanto também para o espírito, porque tudo que nós plantamos e fazemos de ruim, isso retorna para nós com a mesma intensidade. Então, uma vez que o espírito entendeu e compreendeu que não deveria agir dessa forma, foi preciso dar um tempo para que ele pudesse ir aos poucos e se desligando do desencarnado sem provocar grandes dificuldades. Se ele fosse separado imediatamente do desencarnado, certamente o desencarnado... Aliás, se ele fosse separado imediatamente do encarnado, certamente o encarnado poderia ir a óbito. Então, o desligamento foi feito de maneira paulatina para que não provocasse grandes problemas no hospedeiro. Muito bem. Tem outro tipo de ação obsessiva. Simbiose, falamos, né? A indução da simbiose, do parasitismo e agora do vampirismo, que é um outro tipo, é uma outra ação obsessiva. O vampiro, esse é perigoso. Ele é consciente, ele tem intenção, ele é cruel, tá? Difere do parasitismo, porque o parasita nem sempre tem consciência do que está fazendo. Olha só como é interessante. Na indução espiritual, muitos não têm a pretensão de prejudicar o encarnado. Ele está doente, encontra um encarnado cuja vibração magnética o auxilia, e ele se sente bem ali, encostado no encarnado, ali fica. O problema é que ele vai transmitir para o encarnado as suas condições de saúde. Então, seus problemas é transferido para o encarnado, por ressonância vibratória. Essa é a indução. A simbiose, tem as questões da simbiose, que é um caso comum, né, ocorre até entre médios, onde há um benefício recíproco. Tanto o desencarnado quanto o encarnado são beneficiados de alguma forma. Há uma troca de favores e benefícios. Isso não é bom porque, para os dois, eles ficam dependentes um do outro. Cria uma dependência psicológica. Muitos médios ficam na dependência de mentor, do seu mentor, dito mentor, não consegue nem sequer buscar maiores conhecimentos e cria ali uma dependência, isso não é bom. Isso acaba sendo ruim. Depois temos o parasitismo. O parasitismo é aquele que também muitas vezes nem tem consciência do que está fazendo. No caso dos ovoides, que são colocados por obsessores treinados e acabam sugando o encarnado. Não é só o ovoide que faz parasitismo, não. Também temos visto outros casos de espíritos mesmo treinados a fazer isso. Alguns são colocados por obsessores, o obsessor, né, o chefe, né, da situação, escraviza, né, um desencarnado e força ele a ficar ao lado do encarnado, sugando as energias, provocando perturbação, desequilíbrio, parasitando. Tem
N casos. Mas aqui tem outra situação, que é o caso do vampirismo. Esse é consciente, vive por conta de sugar, tem intenção e é cruel. Vimos muito caso desse, já encontrei com alguns vampiros, e todo cuidado com esse tipo de espírito, todo cuidado é necessário, porque eles se apresentam, de fato, com o desejo de enrolar, de atrapalhar, e ficar o mais tempo possível ligado ao médium e sugando. Tanto suga a energia do médium como do grupo, se não tiverem bem preparado. Então, todo espírito ocioso pode vampirizar ou parasitar mortos e vivos. A ociosidade, o hábito de viver sobre o trabalho dos outros, vive apenas sugando, transformando em um vampiro perigoso. Há todo um leque, há toda uma gama de vampiros entre encarnados e desencarnados. Não são só os desencarnados que se transformam em vampiros. Tem muitas pessoas encarnadas também que adquirem o hábito de sugar energias de outro encarnado. Pessoas normalmente muito reclamonas, que vivem reclamando, né, que vivem se lamentando. Você encontra com ela em 5 minutos, você está ali com ela conta toda a sua vida, sempre do lado ruim das situações, das coisas. E a pessoa, enquanto vai dando atenção a ela, ela vai sugando. E depois, ali de 5 minutos, ela diz, nossa, como foi bom encontrar você. Foi tão bom. Eu estava tão mal e agora estou leve, estou tranquila. Muito bem, ela vai embora e você fica passando mal. Só que o problema é que se ela melhorasse de fato, era ótimo. Mas não demora muito, ela vai encontrar um outro para continuar alimentando o seu desequilíbrio psíquico, emocional, espiritual. É um hábito ruim, doentio. Olha aí só essa imagem, né? O fumante, todo viciado, sempre tem ao seu lado outros desencarnados, um ou mais, sempre é mais de um, desencarnados, né? Que estão ali sugando, né? Ou se alimentando do vício do encarnado. Todo viciado compartilha com desencarnados que têm os mesmos vícios. Outro aí está, né? Outra cena, outra imagem. Tem várias imagens na internet. A gente faz uma pesquisa e vê cada coisa e fala, meu Deus, né? São imagens ilustrativas que vai demonstrando como isso é de fato. Muito bem, fazendo um resumo do que falamos, tá? Resumindo o que apresentamos, iniciamos falando sobre obsessão eletrônica, é onde chips e a nanotecnologia está servindo como instrumento no processo obsessivo. Então, quando chips e nanotecnologia é instrumento no processo obsessivo, chamamos isso de obsessão eletrônica. Indução espiritual, repetindo, né? É quando o desencarnado se aproxima do encarnado sem premeditação e sem maldade. É uma indução espiritual. Ele estando doente, o desencarnado estando doente, vai passar para o encarnado a situação em que se encontra. Também temos a simbiose espiritual, que é outro tipo de ação obsessiva. É a duradoura associação harmônica e com benefício recíprocos. Muitas vezes, tanto o encarnado quanto o desencarnado há um benefício recíproco. Repito, né, o que a gente havia dito. Isso não é bom porque cria muletas, dependências psicológicas. Isso não contribui para o crescimento. Nós precisamos buscar, com o nosso próprio esforço, o alimento espiritual e físico. Disse o Senhor da vida que devemos buscar o pão de cada dia com o suor do nosso rosto. Não foi assim que ele disse? Pois é.
tanto o alimento espiritual quanto o material deve ser feito com trabalho, com esforço, e não encostando no outro, né? Ou fazendo simbiose. Tem também o parasitismo, que é um outro tipo de ação obsessiva, onde um ser extrai de outro ser vivo, nós chamamos de hospedeiro, seu alimento. Esse é o parasita, ele se alimenta extraindo de um outro ser o que ele necessita. É o parasitismo. Também não se encontra apoio nas leis de Deus. Repito, né? Devemos conquistar nosso pão de cada dia com o suor do nosso rosto, não sobre, né, o trabalho de outrem. Vampirismo também, falamos, né? Estamos aqui resumindo, é a ação nefasta, determinada pela consciência, crueldade e intenção. Vampirizam porque querem e sabem o que querem. O vampiro é um ser cruel. Então, são poucas vezes que eu encontrei com esse tipo de espírito, mas quando ele se apresenta no grupo, é importante, o mais que depressa, contê-lo ali, né? Não dá muita atenção, porque ele tem como objetivo mesmo vampirizar as energias do local. Precisa ser tratado, ser contido rapidamente, para que ele não prejudique muito o médium e nem sugue as energias do grupo e da reunião. Eles são cruéis, não têm o mínimo de piedade e vão ali sugar o máximo que puderem daquele a quem lhe der atenção. E colocamos aí, né, que no grupo dos vampiros há todo um leque, há toda uma gama de seres que se prestam a essa tarefa, a esse trabalho. Nos livros do André Luiz fala bastante sobre o vampirismo. Então, tem muitas colocações interessantes que o André Luiz vai falando sobre esses vampiros, esses espíritos que, ociosos, preguiçosos, né, vivem sobre as energias de outrem. Temos aí o Cristo de Deus, nosso mestre, modelo e guia, a quem devemos sempre recorrer, pedir força e luz para poder continuar o nosso aprendizado aqui na Terra. Esse é o nosso mestre maior, nosso irmão querido, que foi apresentado para nós, segundo a doutrina espírita, como nosso modelo e guia. É a luz maior deste planeta. Muito bem. O tema de hoje era sobre esses aspectos que tínhamos de estar falando, que gostaríamos de estar dividindo com você, sobre essa ação obsessiva. Espero que você possa buscar mais informações, ampliar os seus conhecimentos em torno desses assuntos, se assim o interessa. É muito importante estarmos abrindo a nossa mente, nos esforçando para buscar conhecimentos que possam contribuir para o nosso crescimento espiritual. O momento exige esforço, o crescimento exige renúncia, exige dedicação, devotamento, exige atitude. Então não podemos ficar de braço cruzado esperando que tudo caia do céu ou que os mentores façam tudo por nós. Eles nos ajudam, eles nos encorajam, mas temos que fazer a nossa parte. Faça a tua parte que o céu te ajudará. Peça e obterei, mas busque, né? Esse buscar é exatamente um convite para nos mover, para nos movimentar em direção àquilo que desejamos. Busque, busque e achareis. Foi o que disse nosso Cristo, nosso Mestre Maior. Um abraço a todos, muito obrigado pela sua presença, que Jesus o abençoe e Ele está abençoando. Eu sempre gosto de dizer que Deus e que Jesus sempre estão nos abençoando. Muitas vezes somos nós que não abrimos nosso coração e a nossa mente para receber as bênçãos do Criador, mas que possamos ter a mente e o coração aberto para que as bênçãos de Deus, para que a luz do Cristo nos envolva e nos fortaleça, e que possamos aproveitar o máximo desta vida para realizar de fato o propósito pelo qual estamos aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.